cadeira aqui na bancada, todas as quartas, é sua. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Elis. Boa tarde, Valdir. O Charles está aí firme nos auxiliando, toda a equipe da rádio. Aos nossos ouvintes, né? População de Uruaçu, das cidades vizinhas. É uma imensa satisfação. Passamos de 2025 para 2026. De minha parte, tudo em paz, graças a Deus. Como você antecipou, né? Eu tive aí a realização de formar mais 2 filhas, né? Uma já tinha formado, já está fazendo residência em Brasília desde o ano passado, e esse final de 2025, mais 2 filhas concluindo o curso de medicina. Uma pela Universidade Federal de Uberlândia e a outra pela Universidade Federal de Goiás. Olha, tudo federal, Alisa. Então, eles negócio de particular. Hoje, como o Valdir falou, né? Pelo menos eu acho que eu prefiro não necessitar. Não precisar. Mas de assistência aí, graças a Deus, são 3 médicas. E o João Vitor. Tem perspectiva de vir para cá, prestar serviço aqui, ou vai ficar para Goiânia, Brasília? É uma questão muito interessante que a gente está vivenciando. O doutor Juarez Lourinho, ele formou os barrigudinhos dele, parece que vai vir todo mundo para cá, né? Pois é, tomara. Mas hoje a medicina é interessante. Antes, as pessoas, né? Eu lembro assim, quando da minha época de juventude, prestando vestibular, quando a pessoa passava no vestibular para medicina, já estava com a vida arrumada. Era um sonho. Né? Desse jeito. Então hoje, o que eu estou verificando, vocês precisam ver. A dificuldade, né? Há uma necessidade de regra que formando faça-se uma residência, que é a especialização, né? Para que tenha ingresso no mercado de trabalho com as especialidades, e uma dificuldade extrema de oferta de vagas para residências e em razão, evidentemente, de cotas que existem, né, para as pessoas mais humildes, e negros e tudo mais, e a ausência de vagas mesmo, de maneira que é uma concorrência muito alta. Estão aí agora, né, nessa fase de prestar essas residências, as provas, mas é o processo de formação, né? E o João Vitor, né, eu tenho 4 filhos, são 3 meninas e o rapaz. João Vitor, eu acredito que deve estar terminando o curso de taxa, direito. Fez um hominho, doutor. Deu sorte, hein? Eu não dei conta, fiz só 3 mulheres. Graças a Deus, lindas mulheres e bem sucedidas na vida, mas eu não dei conta de fazer um barrigudinho macho. E o João Vitor, se Deus quiser, eu acredito que esse ano, final do ano, ele está concluindo o curso de direito aqui na UEG. Então, se não optar pela carreira política, né? Que já está despontando nas redes sociais aí, diretoria. É isso aí. Ele traz muitos temas interessantes. Não, está sendo comentado aí. Esclarecimentos aí, né? Para quem não segue. Alô, João Vitor, abração pra você. João Vitor, deixa eu ver aqui já tá escutando o papai lá. João Vitor mesmo? Direito com João Vitor, exatamente. Tá? Para quem quiser seguir aí, e logo você vai receber um convite aí, viu? Vai vir aqui. Doutor, isso. Então vamos lá, execução penal será o tema de hoje, vamos saber aqui o que vem a ser execução penal, qual é o seu objetivo, um assunto importantíssimo aí, como se dá o trabalho interno, né, e externo, quais são os deveres básicos do preso, enfim, vamos esmiuçar esse tema hoje. E você que está nos ouvindo aí poderá participar do programa indagando, fazendo seu questionamento ao promotor de justiça que representa o Ministério Público aqui dentro do tema. E fora da área também, fora do tema, se você tiver alguma indagação importante, você grava o seu áudio. Manda seu áudio curtindo. Doutor Afonso, boa tarde, queria saber, eu tô com um problema assim, como é que eu faço? Me dê uma opinião tal, que o promotor de justiça atende também fora do tema aqui. O 98597-7042 é o WhatsApp para você participar, só áudio. O convencional não liga que não vamos ter como participar. Tem hora que ele funciona, tem hora que não funciona, então é bom só pelo WhatsApp, 98597-7042. Vamos então com a primeira indagação aqui, doutor Afonso, o que vem a ser execução penal. Perfeito, Valdir. Então, para todos que nos ouvem, todos e todas, né? Nós continuamos com o mesmo modelo, né, Elis? Daquele formato do programa. Sempre traremos alguns temas específicos já pré-agendados, mas nada importa que também continuemos com aquela temática livre, algumas indagações que venham a surgir, aproveitando a minha presença. E eu quero aqui mais uma vez reafirmar que em todo esse processo, essa caminhada profissional, sobretudo em Uruaçu, em dizer à população, e um dos objetivos da minha vinda aqui sempre é manter esse contato direto, é externar sempre o papel que o Ministério Público desempenha dentro da sociedade
dentro da sociedade brasileira. E para que ele desempenhe bem, sendo o fiscal da lei, sendo o defensor dos direitos básicos e fundamentais da sociedade, é que ele esteja a ouvir a própria sociedade e que seja acessível à população. Então, a das razões pelas quais eu acredito sinceramente que esse programa é muito importante, tem um papel fundamental e nós continuamos, portanto, ao lado da sociedade Uruaçu, tentando prestar o melhor trabalho possível de acordo com as nossas limitações. O tema hoje é a execução penal. Nós vamos tentar também tratar desse assunto de maneira muito simples para que as pessoas possam entender. Lembrando mais uma vez que a finalidade aqui não é jamais dar uma aula de direito, né, acadêmicos, é levar informações de maneira bem simples, acessível à população de maneira geral. Quando se fala em execução, e hoje nós vamos falar em execução penal, é importante a gente ressaltar que a execução é um processo separado, diferente, Valdir. Vamos dar um exemplo no cível, para que depois a gente caminhe e vá falar exatamente a noção da execução penal. Alguém entra com uma ação contra determinada pessoa de reparação de danos e ganha a ação. E a justiça condena aquele indivíduo a pagar R$10 mil de reparação de danos. Se aquele condenado, ele não cumpre aquela decisão, o que nós temos? Nós temos um título, nesse caso ele é judicial, e o favorecido vai entrar com uma execução ou cumprimento de sentença, que eu vou falar execução de forma geral. Então nós temos a execução de um direito. É um direito, Elis, que já foi reconhecido e eu quero apenas materializá-lo. Ou seja, eu tenho o direito que ele me pague os R$10 mil, isso aí já não se discute mais. Então, agora eu estou entrando com a execução, já que ele não pagou voluntariamente, para que eu tenha esses R$10 mil na minha conta. Olha o raciocínio aqui foi inicial para a gente entrar agora na execução penal. O que é execução penal? É simplesmente a execução da pena. E fazer cumprir. E o que exatamente? Mas para que nós tenhamos a pena, a sanção, como esse exemplo que eu dei, houve a necessidade de um processo penal, alguém foi condenado por um determinado crime. E aqui nós vamos falar muito, quando a gente fala de execução penal, com muita força e ênfase, as penas privativas de liberdade. Então houve alguém que foi dentro de um processo condenado, foi aplicada uma pena e aquele processo acabou. De regra, transitou em julgado. Então, aquele processo que nós chamamos o processo de conhecimento, ele foi arquivado, ele alcançou o seu objetivo e nasce agora um processo de execução penal. Ou seja, Valdir, um processo exclusivamente para que aquela pena aplicada seja cumprida e efetivada de acordo com o que prevê a legislação. E para isso nós temos uma lei específica, é a Lei 7.210 de 1984, é a famosa Lei de Execução Penal. Então, nesse sentido, várias particularidades, as condições, como que se opera a execução da pena, de regra a pena privativa de liberdade, nós vamos encontrar as diretrizes, os regulamentos nesta lei e é o que nós estaremos a tratar, né, nesse programa e eventualmente até concluir em programas posteriores. Regina. 12:14, estamos batendo um papo aqui com o doutor Afonso e já tem muita gente enviando aí, né, as suas indagações, todo mundo com saudade do doutor, então estamos aqui, ó, nosso espaço Cidadania, um programa aí feito, né, para tirar as suas dúvidas, né, e é esse espaço Cidadania aqui, né, com a apresentação, a participação especial aqui do doutor Afonso Filho. Então, continuando aqui o nosso tema, né, a gente está falando sobre execução penal. O doutor já explicou o que vem a ser execução penal. E aí, queremos saber agora, doutor, qual o objetivo? Pois é, nós já mencionamos então, né, que essa execução é dar efetividade a uma pena que foi imposta. Então, dois objetivos básicos da execução penal. Primeiro é dar efetividade àquilo que foi determinado pela justiça. Vamos dar um exemplo, Elis. O cidadão foi condenado a uma pena privativa de liberdade no regime fechado. Ele vai ficar recolhido.
Então, primeiro a execução, ela visa exatamente até quando ele vai ficar fechado, se ele tem direito a uma progressão, a benefícios. Então, é dar efetividade, a gente materializar as circunstâncias e o que foi definido numa sentença condenatória transitada em julgado. Entendi. Mas tem um outro objetivo que é muito importante. E nós vamos lembrar lá anteriormente que a função da pena, a pena de maneira geral, se a gente entrar lá na doutrina, no estudo do direito mais aprofundado, a gente vê que ela tem alguns papéis. E os principais seriam aqui, eu posso dizer, primeiro, a pena é castigo. Ela não pode deixar de sê-lo. Por quê? Porque o cidadão tem um caráter aí que ele sabe que se ele infringir a lei, ele vai ser penalizado. Penalizado, ele vai sofrer uma restrição, uma dor, uma perda patrimonial. Então, existem circunstâncias que é uma forma de prevenir, é uma prevenção geral. Mas tem um papel que lá é fundamental, que nós devemos ressaltar, que é o que nós chamamos da ressocialização, ou seja, uma reeducação. Então, quando o promotor, o Ministério Público e o juiz da execução penal, e nós vamos falar isso depois, a gente vai participar do sistema prisional, né? Aqui nós temos a unidade prisional regional em Uruaçu hoje, né? Que abrange vários outros municípios. Então, quando se faz e tem que se fazer o juiz e o juiz da execução e o promotor da execução penal, que sou eu, nós precisamos fazer visitas regulares à unidade prisional, sobretudo para fiscalizar se o atendimento ao preso, se o tratamento, a forma como se dá a execução penal atinge uma das suas finalidades muitíssimos importantes, que é isso, é a reeducação. Ou seja, teoricamente, e de fato nós trabalhamos para que isso aconteça, é que o indivíduo, ao cumprir a pena, ele saia do sistema prisional, da unidade, ao menos da nossa realidade, eu posso dizer que nós temos avanços muito significativos, ele saia melhor do que ele entrou. Que ele reconheça no processo do cumprimento da pena que ele não deve mais praticar crimes. Mais ou menos a mensagem que se dá é essa. Olha, tem a punição, tem o castigo, mas você está aqui sendo penalizado, mas também para você refletir que na hora que você sai de novo ao convívio social, você não retorne à delinquência. É claro que o que eu estou dizendo aqui é uma teoria, teoricamente, mas é um objetivo a ser alcançado. A pena, portanto, visa a ressocialização do condenado. Uruaçu FM, 12h18, ao vivo, com o promotor de justiça de Uruaçu, doutor Afonso Gonçalves Filho, aqui no Espaço Cidadania, primeiro bloco do programa A Hora do Povo. Doutor, essa é mais uma indagação aqui que fala aqui do trabalho interno e externo. Esse trabalho interno e externo é do presidiário. Aqui em Uruaçu, por exemplo, eu já vi aí, me parece, os presidiários aqui trabalhando aí, fizeram contato com a prefeitura. Fica até melhor, né? Eu acho que o cidadão lá que está pagando a sua pena, sair para poder praticar esse trabalho. Às vezes o tempo tem regressão na pena, é melhor, passa mais rápido o tempo. É nessa forma? Como que se explica esse negócio do trabalho interno e externo? Perfeito. E só para fazer um adendo aqui, Liz, dependendo das indagações que forem surgindo, se a gente quiser seguir aqui até um determinado momento, nós podemos depois já passar para os temas diversos. Certo. Bom dia, veja bem, eu acho que todos já ouvimos isso e é a verdade, a realidade. O trabalho dignifica o homem. O homem. Essa expressão, ela é emblemática, ela é socialmente relevante, né? De um valor até moral, ético. Então vejam bem, o preso, o condenado e sobretudo o preso que está cumprindo pena privativa de liberdade, seja fechado ou mesmo num regime semiaberto e aberto, ele tem a obrigação de trabalhar. Ele tem o dever de trabalhar. E aí, quando nós falamos em trabalho interno e externo, vamos dar um exemplo aqui do que é o trabalho interno. Quando nós estamos nos referindo a interno e externo, nós estamos nos referindo à unidade prisional. Então, só está trabalhando internamente quem está preso. Quem está lá 24 horas recolhido da unidade prisional. Ou um preso provisório, ou um preso que já cumpre pena privativa de liberdade no regime fechado. Esse é o trabalho interno. Então, como que ele acontece lá para as pessoas que talvez nunca, visitaram aquele ambiente? Ali, o diretor, a administração da unidade prisional, ela faz um levantamento dos presos, os presos de melhor comportamento, os presos que oferecem menor risco à segurança,
de todos e do ambiente, e eles são muitas vezes escalados internamente para efetuar os trabalhos. É feita uma seleção. Os trabalhos de limpeza da cela, os trabalhos do ambiente externo, de auxílio ali, muitos ficam chamados celas livres. Só para entender. E tem reciprocidade nesse caso. Eu estou colocando entre aspas cela livre só para entender. Quando eu chego lá para fazer uma visita, existem presos que estão ali circulando normalmente. Passam por cumprimentam, que são esses que estão fora das celas e estão prestando trabalho internamente. Então esse é o trabalho interno. Trabalho externo. O Valdir começou até já a avançar e é exatamente nesse sentido. Esse trabalho externo, ele pode ser realizado até pelo preso que cumpre pena em regime fechado. Tá? E aí eu vou explicar. É uma situação ímpar, excepcional também. Se eu tiver um preso lá hoje cumpre pena em regime fechado, quer dizer, ele não poderia sair da cela, ele não poderia sair daquele ambiente carcerário. Mas existe vamos dar um exemplo aqui, existe um convênio do município com a administração penitenciária, que esse trabalho possa ser desempenhado em atividades públicas, e tem um projeto muito bom, Valdir, que incentiva os municípios a participarem, porque incentiva, evidentemente, o preso a trabalhar e a ressocializar. Então esse preso vem vamos colocar um exemplo aqui, Elis. Tem uma execução de uma obra pública. Os presos são também selecionados pela direção, são aqueles presos também que não oferecem risco de fuga. Eles vêm participar do trabalho externo normalmente, mas mediante escolta. Esse preso vai ter sempre um agente lá, ou mais, estão lá acompanhando a distância, simplesmente por questão de garantia. E aqueles que estão cumprindo pena, por exemplo, regime aberto e semiaberto, que estão em convívio à sociedade, tá? Eles têm a obrigação de trabalhar. Então é uma fiscalização que eles precisam apresentar mensalmente, lá e no fórum, juntar no processo, informação de onde eles laboram, de onde eles trabalham. Por quê? Porque se não trabalham e vivem na ociosidade, eles estão descumprindo obrigações com a execução penal. E quase certo, quando isso acontece, eles voltam a delinquir novamente, a chamada reincidência. Então, basicamente, são essas noções entre trabalho externo e trabalho interno. E aí, quando tem esse trabalho externo, há uma redução no período penal ali, no tempo penal, doutor? Perfeito, Elis. Nós temos até uma indagação nesse sentido. Nós vamos antecipar, então. Existe um instituto na execução penal que se chama remissão de pena. O que é remissão de pena? É um desconto ou um abatimento no tempo da pena a ser cumprida pelo trabalho ou pelo estudo. Tá? E hoje está regulamentado o estudo, a leitura, tem programas de leitura. Então, já antecipou essa indagação, vamos então à resposta. O trabalho. Então, está definido na lei de execução penal que 3 dias de trabalho, uma carga horária normal, que seria 8 horas diárias, abate 1 dia de pena. Então, a cada 3 dias trabalhados, isso aí tem um controle, Valdir, da própria administração penitenciária. Então, o indivíduo que está cumprindo pena hoje, em regime fechado, a cada 3 dias trabalhados, ele vai abatendo na sua pena 1 dia. E aí o estudo, que temos também um avanço muito significativo no sistema prisional. Hoje tem a escola lá dentro, a formação. Eu ia perguntar agora, eu quero até convidar o pessoal qualquer dia desse para vir aqui, para ver como é que funciona. Tem a escola lá, então, Sim, doutor? com formação secundária, os professores vão. Tem gente hoje que está até concluindo curso superior. Temos exemplo dentro do sistema penitenciário hoje goiano, concluindo curso superior. Então é importante trazer uma hora realmente o pessoal da direção aqui da unidade prisional para especificarem a metodologia, o pessoal da Secretaria de Educação, porque aí esse trabalho é feito oficialmente pela Secretaria Estadual de Educação. Então hoje o que acontece? Então vamos pelo estudo. Da mesma forma, o estudo, como se tivesse um ensino regular, que seriam 4 horas de aula, né? Se fosse um período diurno ou vespertino, a semelhança, 3 dias de estudo ou 3 dias de aula retira 1 dia de pena, abate. Então, são um instrumento, o instrumento da remissão, ele é extraordinário por quê? Porque ele incentiva o sentenciado a trabalhar e estudar, e assim o fazendo, além de haver uma redução da pena, ele atinge aquele objetivo que nós falamos antes. O quê? A ressocialização, a reeducação.
que ele saia do sistema melhor do que ele entrou, ou pelo menos com a consciência de que ali ele deve agora praticar o bem, não cometer ilicitude e colaborar de alguma forma com o seio social. Doutor, vamos fazer mais duas aqui para a gente encerrar o tema e já vamos fechar a tribuna livre. Tem algumas indagações já aqui, igual o senhor falou. Então é o seguinte, eu quero saber aqui quais são duas indagações, fazer as duas em uma. Quais são os deveres básicos do preso e os direitos? O dever e os direitos do preso. No caso aí, por exemplo, o que ele deve e o que ele tem direito, né? Os deveres básicos e o direito básico do preso. Vejam falar bem, primeiro dos deveres. Vamos falar dos deveres. Né? A própria lei de execução penal também, ela disciplina de maneira muito clara essas duas situações, ou seja, dos deveres e dos direitos do condenado, daquele que está cumprindo pena. E os deveres nós podemos iniciar. Evidentemente que os deveres do condenado, do preso, daquele que cumpre pena, ele alcança certas particularidades, certas circunstâncias que estão evidentemente além de uma pessoa que é em liberdade, uma pessoa que não cumpre pena. E aqui eu vou especificar alguns, Valdir, só para você ter uma noção. O primeiro, comportamento disciplinado. Então veja bem, o preso, um cidadão que está cumprindo exatamente, que ele está cumprindo a pena, ele precisa ter um rigor de disciplina na unidade prisional. Vamos dar um exemplo, ele precisa respeitar o agente carcerário, ele precisa respeitar as autoridades que ali se encontram, que são agentes públicos, que tem toda uma estrutura inicial para fazer cumprir a pena e fazer cumprir a sentença. Então, essa disciplina já é um dever e uma obrigação inicial e básica. O dever de obediência e respeito. Então, se tem hoje uma determinação que incumbe a própria administração penitenciária, né, direção da unidade prisional, estabelecer regras, o sistema prisional como um todo. Essas regras precisam ser respeitadas e obedecidas. Vamos dar um exemplo aqui. Tem o horário de fornecimento da alimentação, tem as determinações de asseio, de limpeza, existe uma ordem lá, senão perde todo o controle. Então, toda determinação legal da administração penitenciária tem que ser obedecida pelo condenado. O respeito, evidentemente, o trato de urbanidade com os demais condenados, Elis. Isso é fundamental, manter a ordem de uma unidade prisional. Muitas vezes não é fácil. Se não tiver um rigor de disciplina, perde-se o controle e o relacionamento entre os próprios detentos. Você pode surgir ali animosidades, às vezes você tem detentos que são faccionados. Então, qualquer intriga entre eles gera um tumulto, uma desordem total no sistema. Então eles têm a obrigação de manter esse trato respeitoso até entre eles. Isso é fundamental e precisa ser devidamente fiscalizado. Nós falamos aqui do trabalho, que é um dever, uma obrigação muito relevante, as tarefas que são. E agora, para a gente só concluir, né? Fala-se aqui da indenização à vítima. É uma consequência, tá? De uma condenação hoje, qualquer indivíduo que foi condenado por um crime e que gerou dano ou prejuízo à vítima, os sucessores, ele tem um dever consequente, automático, do ressarcimento. E aí, pra gente finalizar, a higiene pessoal, o asseio da cela, o alojamento. Isso é obrigação dos presos, tá? Manter o ambiente higienizado. Exatamente. Eu falei aqui dos celas livres, que eles fazem esse trabalho auxiliar. Eles mesmos que têm que limpar. Eles mesmos mantêm, né? Esse material de higiene, esse material muitas vezes que não é fornecido, às vezes tem a falha do próprio Estado fornecê-lo. Quantas e quantas vezes, através do doutor Edeval, do Conselho da Comunidade, os cumprimentos, doutor Edeval, um abraço. Tá ouvindo nós lá. Pois é, em que nós adquirimos com recursos, né, que nós temos do Judiciário e do Ministério Público, muitas vezes são adquiridos para quê? Para se manter isso lá. Então, não só materiais de limpeza como um todo das celas, de higiene e higiene pessoal. Quando a família, quando o Estado tem algum momento em que há uma ausência desse fornecimento, o Conselho da Comunidade entra, né, postula o Ministério Público e nós adquirimos, porque isso não pode faltar. É necessário que isso aconteça para manter, evidentemente, o ambiente higienizado. Isso ocorreu até na época da pandemia, né? Uma preocupação muito grande naquela época. Quanto é importante que isso aconteça, até para evitar problemas relativos a algum tipo de epidemia, algum tipo de vetor, né, que possa acontecer. Então, é necessário que se mantenha e é obrigação do preso e dever da administração penitenciária
cobrar que isso aconteça. Então esses são os deveres, Valdir, e dentre os direitos, só para a gente falar de maneira bem ampla aqui, os direitos também não podem ser descuidados. E direitos básicos, os direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. O condenado preso, ele só perde, Elis, o direito à liberdade. Os demais direitos inerentes a quê? A ter atendimento à saúde. A saúde, um acompanhamento religioso, tá? A questão de educação, a questão de vestimentas lá. Tem geralmente o uniforme, que é a regra, mas ter uma utilização de uma vestimenta digna, né, com asseio, alimentação suficiente, algo que a gente fiscaliza muito, né? Alimentação. O senhor faz algumas visitas lá de surpresa, doutor? Sim, Valdir. Né? A regra da lei é que eu devo fazer uma vez ao mês. Então a gente faz as visitas de maneira bem genérica. Mês espera o promotor bate na porta. Opa! E quero aqui, não avisa, não. E quero aqui registrar, Valdir, que é muito interessante, né? A gente que já tem uma caminhada longa, como houve um avanço em relação à execução penal. Então nós tínhamos antes, eram cadeias públicas que eram fiscalizadas por policiais militares, superlotadas, né? Superlotadas, sem qualquer técnica, sem qualquer aperfeiçoamento profissional. Hoje não, hoje nós temos uma instituição, posso dizer, um órgão específico, com regulamentação legal, com carreira própria, que é a Polícia Penal, responsável só por isso. Qual que é o caminho? Perguntar o que é a Polícia Penal? A Polícia Penal foi criada, instituída pela própria Constituição Federal, nós tivemos uma reforma constitucional, então está devidamente hoje regulamentada, uma carreira própria, para quê? Para dar efetividade à execução penal. Esse é o papel da Polícia Penal e nisso avançamos muito. Hoje é um trato muito profissional, muito técnico em relação à execução penal. Dia 32, então vamos dar uma freada aqui nas indagações dentro do tempo, para a gente passar para a tribuna livre aqui. Elisa, eu vou fazer um aqui rapidinho. Pode ir. Antes, se me permite, é o seguinte, tem uma pessoa aqui, que vou colocar o áudio, que quer dar boas-vindas aqui ao doutor. Vamos ouvir? Vamos lá. Bom dia, Liz. Bom dia, Valdir. Bom dia, doutor Afonso. E bom dia a todos os ouvintes da Uruaçu FM. Eu quero aproveitar esse momento, doutor Afonso, e agradecer ao senhor pela parceria com a nossa rádio Uruaçu FM, que tem contribuído muito para a nossa população de Uruaçu. Por isso, fica aqui meus sinceros agradecimentos e a minha admiração pela pessoa do senhor. Um abraço e até a próxima. Doutor Juarez Lorindo. Falou Juarez. Tudo com poucas palavras, né? Doutor Juarez, satisfação ouvi-lo. Viu? Doutor Juarez, eu tenho uma lembrança muito boa dele, né? Na época aí, 2 mandatos de vice-prefeito. Sempre muito atencioso. Nunca deu dor de cabeça pro senhor. Pois é, muito atencioso, uma pessoa muito séria. Pois é, doutor Juarez, continuamos aí, né? Enquanto Deus nos der saúde nessa trajetória e tentando aí ajudar ao máximo a população. Muito obrigado, grande abraço. O João Gregório pergunta o seguinte, Valdir, pergunta pro doutor Afonso aí o seguinte, pra ele me confirmar essas informações. Todo mundo fala, o presidiário ganha mais do que o trabalhador. O trabalhador ganha um salário mínimo, 1.621 no caso, e o presidiário ganha 1.720. Gostaria de saber, doutor Afonso, se tem fundamento, se é verdade. Em 2025, Valdistino, o salário do presidiário do Brasil, refere-se no caso aquele auxílio reclusão, parece que era R$ 1.700. Se ele confirma essa informação, se o trabalhador normal ganha menos do que o presidiário, e me falaram também que no Brasil tem 1 milhão de presidiários. É verdade ou é fake news? É fake news. João Gregório, essas informações são bem genéricas. Nós não chegamos a 1 milhão. Eu não sei o dado hoje oficial em termos de pessoas presas no Brasil. Mas nós temos, Brasil, o último estudo que foi feito, nós estávamos aí, se não me engano, entre a 2ª ou 3ª maior população carcerária do planeta. Vou digitar o Google aqui e vou falar pro senhor agora. Vai lá que o Valdir consegue alguma informação. Então nós temos uma população carcerária muito alta, sim. Porque os índices de criminalidade no Brasil, eles são elevados. E esse fator, João, aproveitando a sua indagação, é um triste elemento,
ou constatação quando a gente verifica um país pobre. Quando eu falo um país pobre, no sentido de desenvolvimento social. Então, quando você analisa que um país ele tem um índice de criminalidade ainda muito elevado, é um fator que o poder público, a ação social, ela ainda tem uma omissão muito grande. Países desenvolvidos, eu não estou falando de país rico financeiramente, não. Estou falando de um país desenvolvido, que tem qualidade de vida, Valdir. Esses países, o índice de criminalidade é baixo. Então, a gente já analisa isso. Se você olhar um país, vamos dar um exemplo. Os Estados Unidos é uma potência militar e econômica, mas o índice de criminalidade é elevado. Então, além de você ter uma riqueza, mas você tem uma população também muito pobre. China, uma potência econômica, mas a China tem um número significativo de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Agora, quando você vai para países europeus, que, vamos dar um exemplo, uma Dinamarca, uma Suíça, uma Suécia, que o índice de criminalidade é praticamente zero, baixíssimo, um nível cultural muito elevado, no aspecto educacional. Então, uma qualidade de vida diferente. Hoje, segundo consta, né, uma pauta que vai medir muito o processo eleitoral das eleições gerais de 2026 no Brasil, será assuntos inerentes à segurança pública. Por quê? Porque a sociedade vive, de fato, amedrontada, com tamanho índice de criminalidade, sobretudo nos grandes centros. Então, esse é um referencial. Então, respondendo à sua indagação, existem 2 benefícios. O trabalho do preso, ele precisa ser remunerado. Não chega além a esse valor... Da regressão da pena. Além da regressão. O trabalho o trabalho, quando ele é regulamentado, seja esse trabalho externo ou interno, ele tem direito, tanto que o preso tem direito até a questões até previdenciárias. Então precisa, esse trabalho, ele é remunerado. Não é esse valor, não ultrapassa o salário mínimo, não. E existe um outro benefício também para as pessoas entenderem. É o auxílio reclusão. Então tem o pecúlio, que é o pagamento do preso que está cumprindo pena, do seu trabalho, certo, e o auxílio reclusão. Então são 2 benefícios. 2 benefícios. Esse aí já é um benefício previdenciário. Aí do mesmo jeito que você tem o auxílio, né, questão de problemas de saúde, vai lá na lei previdenciária, você tem o auxílio reclusão. Só que aqui é diferente. Para que o preso tenha direito ao auxílio reclusão, que é destinado aos seus familiares, a esposa, a companheira, filhos menores, ele tem que atender os requisitos previstos em lei, sobretudo contribuição. Então, se o indivíduo, ele nunca teve carteira assinada, ele nunca contribuiu para o INSS e ele entra no sistema carcerário, ele não tem direito ao auxílio reclusão. Ele precisava ser um contribuinte do regime geral de previdência social. Aí é um benefício. E esse benefício vai ser destinado a quê? A um auxílio da família enquanto ele está recluso sem poder ter uma remuneração adequada. Ixi, essa aqui agora o rapaz apertou aqui, doutor. Antes de eu fazer ela aqui, ó. Com base aqui da inteligência artificial através do Google, com base nos dados mais recentes disponíveis até o ano de 2025, o Brasil ultrapassou marca de 900 mil pessoas sob custódia do Estado, considerando o regime fechado, semiaberto e aberto, e também aquela tal de prisão domiciliar. Certo. 937 mil pessoas. Aqui pergunta o seguinte, doutor Afonso, o senhor como promotor de justiça, qual é a visão do senhor? O presidiário, ou seja, aquele que tirou a vida do cidadão, está preso, ele tem o auxílio. E a vítima, a família da vítima, tem também um auxílio? Ótima indagação. Porque às vezes matou o pai da criança e 3 crianças. E aí, nossa, que pergunta, hein, Sousa? Perfeito. Essa aqui é do Antônio Teixeira. Perfeito, Antônio. Ótimo. Antônio, olha essa é boa. Muito boa. E serve para a gente fazer uma avaliação e aqui constar como nós tivemos avanços legislativos mais recentes nessa questão. Então, o que acontece? O indivíduo praticou o crime, um crime de homicídio, matou um pai de família. Lá na legislação, desde o Código Penal, desde o Código de Processo Penal, então de 1941, Valdir, há uma obrigação de reparação do dano. Está prevista. O que seria uma reparação do dano em relação ao homicídio? Seriam danos morais, porque a vida não volta mais, né? A ausência daquele pai, daquele companheiro, daquele mantenedor. Se tem filhos menores, seria um pensionamento até que eles adquiram maioridade e estejam trabalhando. Só que muitas vezes
esse indivíduo ele não tem patrimônio. Então essa condenação, ela fica no vazio. Pois é, mas o Estado? Exato, aí nós vamos falar. Então a obrigação inicial é daquele que praticou o delito, o crime. Mas se ele tiver patrimônio, vai executar, vai ser condenado, esse pensionamento, essa reparação de danos. Mas de regra ele não tem. Então fica no vazio. Aí entra, evidentemente, o Estado, e aí dentro de benefícios, que aí precisamos verificar em que seara que tem, nós não temos hoje uma previsão geral que simplesmente a pessoa vítima de homicídio, o Estado, uma legislação específica, ele vai ressarcir aquela pessoa ou vai pagar um pensionamento. Aí nós temos que entrar na legislação previdenciária, tá? Então, há um avanço, nós temos uma preocupação muito grande do legislador hoje de assistir a vítima. Até no processo penal hoje a vítima é colocada com muito destaque, num olhar muito especial, mas a pergunta foi ótima, né? Na questão da previsibilidade de um benefício específico à pessoa, né? Aos familiares, à família, à esposa, aos filhos menores, que evidentemente tenham tido uma pessoa homicidada. E lembrando, olha que interessante também, só para aproveitar essa questão. Se o homicídio, Valdir, ele ocorre, se a morte ocorre de alguma maneira vinculada a uma ação estatal, vamos dar um exemplo, um policial num confronto de maneira ilícita mata uma pessoa. Surge aí a responsabilidade do Estado. O poder público vai indenizar e já entra aí por questão de responsabilidade objetiva do Estado. Se nós temos, Elis, uma morte dentro do sistema prisional, um preso que de repente tem uma morte em que se afere uma ausência, uma omissão de um dever do Estado. Nasce também um dever específico do Estado dessa indenização. Mas muito boa a colocação, precisa ter um olhar muito atencioso sempre à questão da vítima, aos filhos que tiveram esse pai, né? Desprotegida, e que o Estado realmente possa vir e complementar qualquer tipo de indenização nesse sentido. O Rodrigo aqui deve ser estudante de Direito, ele perguntou aqui com relação a essa indagação, teria que ser obrigação do Estado, até porque a família da vítima jamais aceitaria qualquer benefício da pessoa que fez a atrocidade. E tem esse detalhe também, né? Mas o cara matou meu pai lá, fica dando dinheiro pra nós aqui, não quer saber nada dele não, mais ou menos assim, né? Pode ter esse aspecto moral, Valdir, mas é lembrar isso, que é uma consequência da condenação, né? É uma obrigação do condenado. Então, veja bem, se de fato a pessoa tem patrimônio, a vítima ou eventualmente seus sucessores têm direito, eu acho que não precisa ter nenhum constrangimento. A mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, um acidente de trânsito, Elis, né? Nós temos um homicídio culposo, de repente um empresário, uma pessoa que tem recurso, ficou constatado, é ele que vai ser, às vezes até num acordo com o Ministério Público, uma das condições é a reparação de dano. Então ele não tem como se furtar aquilo, e é o olhar sempre da legislação. Se ele tem condições financeiras, é simplesmente uma consequência, uma das obrigações frente ao crime praticado e que deve ser buscado pela sociedade em geral. O tempo não para, o tempo dispara, Elisânia. Vamos com a última sua, e eu tenho mais uma aqui porque o doutor já está na hora. Eu acho que o doutor já está mesmo na hora. 12h43, o tempo passa Vamos lá para a última então. Vamos para a última, doutor. Elis, pergunta aí, por favor, o doutor. Meu pai, ele tem 91 anos. Eu tenho 8 irmãos, mas ninguém quer cuidar dele. Só tem uma irmã que cuida dele, mas ela trabalha, então ela não pode ir todos os dias. Ele fica praticamente sozinho e anda muito doente. 91 anos, 8 filhos. Gente, é aquela história. Um filho, como que é o nome, Valdir? Um filho cuida de... Um filho cuida do... O pai cuida de 8 filhos, mais 8 filhos, esse não cuida do pai. E aí, doutor? Elis, é difícil, né? A doutora Alessandra, titular da 2ª Promotoria, que é a curadoria dos idosos. É muito comum esse tipo de demanda chegar também ao Ministério Público. É verdade? Nossa. Então, o primeiro passo ali, Elis, o que é que ela sempre faz? É a provocação desses filhos para que, sentados a uma mesa, isso possa ser, no mínimo, dialogado e ressaltar a esses filhos que essa obrigação, ela é de todos.
Então, evidentemente que nós temos sempre numa família aqueles que, vamos dizer, que são mais amorosos, mais atenciosos e vão assumindo essas responsabilidades. Nós sabemos que isso acontece, mas aqui nós estamos falando a responder a indagação de forma teórica e legal. É verdade. A responsabilidade é de todos, de forma isonômica, de forma igualitária. Então, nesse caso, ainda bem que o senhor tem essa quantidade de filhos, o que eles precisariam fazer dentro, e não precisaria ter intervenção de direito, não. É uma questão simplesmente de moral, de ética, de obrigação. Eles equacionarem entre si, ou seja, dividir os dias, né? Dividir as tarefas. Ter um planejamento, cada qual de acordo com as suas condições, o seu trabalho, mas fica aí, então, portanto, a orientação. É obrigação e dever legal de todos os filhos assistirem os pais, e diz a lei, na velhice ou em caso de problemas de saúde. É a mesma, lembre-se sempre, é aquela mesma obrigação dos pais em relação a filhos menores ou incapazes. Isso se inverte para os filhos maiores e capazes em relação aos pais na velhice, que não podem por si só, evidentemente, não só trabalhar, às vezes até já ficaram até prejudicados na sua rigidez mental e que precisam da assistência dos filhos e que são responsáveis sob pena de responsabilidade civil e criminal. Tá? Mesma coisa que nós temos lá os alimentos dos pais, se não pagar vai pra cadeia, nós temos também até os alimentos dos filhos maiores em relação aos idosos que necessitam. Dá pra ir mais uma, doutor? Então não é, eu também tá cheia aqui, Valdir, mas... Vamos concluir? Então segura aí pra próxima, Valdir, como é que é aí? É lá do Grotão, não fala meu nome no ar. Vai, solta, vamos lá. Atenção, pessoal do Grotão aí, estamos dizendo que estão sendo ameaçados para as pessoas armadas, o cara não é policial, quer tomar o lote dele lá, ele falou para não falar o nome, vou soltar só o áudio. Fala, Valdicino, beleza? Que é o Paulo Henrique, Piruaçu, aqui em Goiás, irmão do Japão. Nós tá aqui na comunidade do Grotão aqui, esse pessoal tava ameaçando nós aqui no lote aqui, comunidade do Grotão aqui. Hoje cedo, ele até tirou arma pra uma pessoa aqui, da comunidade aqui. Esse agremessor aí, ó. E o João Fonseca, entendeu? Tava medindo aqui, aí quando nós chamamos a viatura aqui, a Rotan aqui, eles vazou fora. Tá andando armado na comunidade do Grotão aqui. Você entendeu? Nós estamos aqui, escutando a rádio aqui. Mais o Oswaldo aqui, Raimundinho. Tá bom, ele perguntou, escreveu aqui. Pergunta, doutor Afonso, você fez certinho. Você chamou a polícia, né, doutor? É isso, praticamente ele só contou a história e fez, sem dúvida nenhuma, tá? Tem mais um segundo lado, não dá tempo aqui, mas ele chamou a polícia, fez certinho. Perfeito. É um problema lá, esse Grotão, invasão, mas tem que chegar no denominador comum, né, doutor? É claro, e numas situações, por exemplo, específicas, buscarem uma orientação para registrar uma ocorrência mais minuciosa, para que a autoridade tenha conhecimento, pelo menos minimamente, do que é que está acontecendo, para que possa ser instaurada uma investigação e os agentes da Força Pública agirem de imediato em relação ao que nós chamamos de persecução penal. Olha, e lembrando aqui que as outras indagações, gente, vai ficar para um próximo programa, porque a gente segura o doutor aqui o máximo, mas ele tem que ir, viu? O Romário tá parabenizando aqui, mandando um abraço pro doutor Eusângela também, boa tarde, Valdir, Elis e doutor Afonso, que bom que o senhor tá de volta, o Carlinhos também, Palminhos, a Luciene Miranda também aqui ao vivo com a gente, mandando um grande abraço aqui pro doutor, e agora a gente tem Johnny que deixar Rodrigues, ele, né? secretário de Cultura, parabenizando o doutor pelo programa. E aí as outras indagações, gente, fica para um próximo programa. Doutor, obrigada. Obrigado, boa semana. Até quarta-feira, se Deus quiser. Boa tarde, senhor. Muito obrigado pelo carinho, um abraço a todos, até quarta, se Deus quiser. São 12h49, Espaço Cidadania fica por aqui, a gente segue aqui na sequência normal do programa do Povo, do oferecimento da Dois Irmãos Materiais para Construção, do básico ao acabamento, é na Dois Irmãos Materiais para Construção, vai construir, dá uma passada na Dois Irmãos Materiais para Construção, já chegando aí as cotações do agronegócio aqui no oferecimento da Arte Nova Móveis, móveis eletroeletrônicos, eletrodomésticos em geral, é na Arte Nova Móveis. Hospital Edmundo Fernandes, tecnologia, serviço da vida. Posto Pioneiro, qualidade acima de tudo, é no Posto
pioneiro. Também com a gente a Econômica, economizando muito mais na Econômica. Alô, Igor, um abraço para você, muito obrigado pela audiência da Hora do Povo. Pax Iguaçu, há mais de 55 anos eu sou lado dos momentos mais difíceis da vida. Sacolão e Supermercados Iguaçu, do meu amigo Paulinho, tá precisando de duas pessoas para trabalhar. 2 entregadores no Sacolão e Supermercado Uruaçu e em Cardio. Lá tem doutor Diego Costa, Alisson Martins e doutora Ana Barbizan. Em Cardio e as cotações do ar. Solta aí. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Soja. Os contratos futuros de soja com vencimento em março registraram alta nos Estados Unidos na terça-feira. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $10,65 por bushel ao final do dia. Valor no mercado físico no Brasil por saca de 60 quilos. Estado do Mato Grosso, cidade de Tangará da Serra, R$99. Goiás, Rio Verde, 109. Paraná, Marechal Cândido Rondon, 111. Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, 109. E Rio Grande do Sul, Não Me Toque, R$115 por saca de 60 quilos. Milho. Valor no mercado físico por saca de 60 quilos. Paraná, Ubiratã, R$50. Mato Grosso, Campo Novo do Parecis, 51. E Goiás, Jataí, R$56. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em fevereiro eram negociados ao final da terça a R$340 por arroba. Boi à vista, Mato Grosso, Rondonópolis, R$296,40 por arroba. Mercado físico, Rio Grande do Sul, média estadual, R$11,28 por quilo. Café. Cotação ao final da terça-feira, em Nova York, nos Estados Unidos, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista para março. R$2.197,97 por saca de 60 quilos. Cotação no Brasil, na B3, dos contratos futuros de café arábica com entrega prevista também para março. $411,95 por saca de 60 quilos. Valor no mercado físico do café arábica tipo 6 por saca de 60 quilos. Minas Gerais, Varginha, R$1.970. Bahia, região oeste, R$2.050. E São Paulo, Franca, R$1.970. Algodão. Valor do algodão em pluma por arroba. Mato Grosso, Sorriso, R$105,99. E Bahia, região oeste, R$115,67. Trigo. Valor no mercado físico do trigo por saca de 60 quilos. Paraná, Ubiratã, R$63. E Rio Grande do Sul, Júlio de Castilhos, R$55. Arroz. Valores no mercado físico por saca de 50 quilos. Bahia, região oeste, R$66,50. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$50. Indicadores agropecuários com Diego Brião. Produção, Agência Rádio Web. Obrigado, Brião, pelas suas informações no programa Hora do Povo. Manda um abraço pra rapaziada do Dia de Campo, rapaz, lá na Brejeiro, ouvindo o programa do Povo. Antônio José, um dos líderes, um dos diretores, doutor Joair Lourinho também deve estar por lá, que é agropecuarista, produtor de boi pior, né? Essa rapaziada toda, daqui a pouquinho tem a matéria aqui do presidente da ProSoja, falando com a gente aqui, os diretores da nossa região, Antônio José, do Banco do Brasil, ele que é fazendeiro, produtor rural, agropecuarista, falou com a gente sobre o Dia de Campo lá. Eles também têm a matéria também sobre esse importante evento do agronegócio aqui na cidade de Uruaçu. Amanhã, dia 5, o ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perillo, estará marcando presença aqui na cidade de Uruaçu. Nós convidamos amanhã, quinta-feira, o ex-prefeito de Uruaçu, Valmir Pedro, para dar uma entrevista às 12h30, falar aqui sobre a visita do Marconi aqui na cidade de Uruaçu. Governador, ex-governador, vai chegar na cidade. A gente teria que trazer o Marconi para fazer uma entrevista ao vivo, mas ele vai chegar às 3h, então não tem jeito. Aí o Valmir Pedro vai vir aqui falar em nome do Marconi Perillo, convidar o povo para a sua agenda aqui na nossa região. A agenda do Marconi amanhã na cidade, dia 5 de fevereiro, reunião com vereadores, entrevista coletiva lá na Câmara Municipal.
às 3h. Mandar um abraço pro Josimar Nogueira, presidente, Fábio Vasconcelos, ex-presidente, rapaziada, todos os meus queridos vereadores, um forte abraço. Às 4h, ex-governador Marconi Perillo e pré-candidato a governador, entrega de recursos para a construção da Casa de Apoio da Diocese da cidade de Uruaçu. O local vai ser obras sociais, na Rua Benedito Almeida Campos, com a Rua Coronel Aristides. E às 5h30, o Marconi encerra a sua visita à cidade de Uruaçu e região num bate-papo com o ex-prefeito Valmir Pedro, naquela live Como Tudo Começou. Portanto, amanhã, Uruaçu estará recepcionando o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. E 12h55, hoje, como você bem disse, né, tá acontecendo o Dia de campo, ali na Brejeiro, e a gente foi lá fazer uma cobertura, depois você pode conferir aí também no Instagram da rádio, tá? No Instagram da Brejeiro, @UruaçuFM, você vai ver de tudo. Rolou lá uma costela, aquela costela na roleta, nossa, uma almoção. Eu acho que eu vou almoçar lá hoje. É o dia todo, já para você que é agricultor aí, que é do agro, que não pôde ir no período da manhã, vai se estender, vai o dia todo, e lá você vai aprender novas tecnologias, né? Muito importante, sementes. Muito importante. Um evento importantíssimo, e lá nós conversamos lá com o Cleiton Cano, lá da Brejeiro, né? Com o Vitor Paiva, que falou também, representante aí da Stein, que falou sobre as novas tecnologias, e vamos ouvir então hoje o que está rolando lá no Dia de Campo ali na Brejeiro. Gente, você do agro, convidadíssimo, tá? Tá convidado, já vai, aproveita, almoço e participa aí de todo esse evento muito importante. Vamos ouvir então? Bom dia, pessoal. Eu sou o Vitor Paiva, sou representante da Stein Sementes. Estamos aqui no Dia de Campo da Brejeiro 2026. Estamos trazendo as novas tecnologias que temos de mais novo no mercado. Estamos na presença também do Lucas da Enlist aqui, com uma nova biotecnologia que vem auxiliar o produtor aí no manejo, com altos testes produtivos, coisa de qualidade, coisa que tem de novo no mercado, a gente está apresentando aqui. Você aí que está envolvido aí no meio agro e tiver a oportunidade de dar um pulo aqui pra gente estar conversando melhor sobre os nossos produtos, estamos à disposição. Hoje estou aqui representando a biotecnologia com Casting Lixo, uma das biotecnologias que trouxeram o diferencial para o produtor em relação no manejo de soja, tentando alcançar altas produtividades. Em relação aos canteiros aqui, nós temos aqui 2 cultivares, juntamente com a Stein, que são parceiros nossos, que dentro do portfólio deles, todos os materiais são com Casting Lixo. Então, estamos aqui com canteiros, os produtores vêm, olham o canteiro, passam o posicionamento do material da região, tudo que a gente está acompanhando na safra, em outros locais também. Então, isso é muito importante para o produtor ver a realidade do campo aqui e ver também, comparando com nós que estamos em outras regiões, rodando e vendo como está o comportamento de cada material. Começamos às 8h da manhã, os produtores já passaram por aqui, mas estamos aqui durante o dia para apresentar os materiais. Opa! Não liga agora, não, dona Elis. Vamos lá, continuando aqui. Aliás, quem tiver na cidade, não tiver sabendo do evento, e agora com a Uruaçu FM, tá sabendo do evento aí, pode vir aqui, perto do Armazém da Brejeiro, após a PRF. Nós estamos aqui para receber você, produtor, para você, telespectador, que quer conhecer de soja, quer saber mais um pouco sobre o mundo agro. Se tratando de soja, a gente vai ter vários cultivares relevantes aí pro produtor. Cada material vai ter a sua biotecnologia específica, né? Hoje são 3 no mercado. Temos a Casting Lixo, outra biotecnologia da Bayer 2X, e temos uma mais antiga que é a iPro, mais antiga um pouco no mercado. Então, cada material vai estar posicionado nessa plataforma de tecnologia, e isso vai trazer diferentes tipos de manejo em que o produtor vai poder adequar para a área dele e vai conseguir manejar para tentar alcançar altos testes produtivos. Uma vez por ano a gente faz esse evento aqui. Quero agradecer já os produtores rurais que vieram aqui nos prestigiar. Convido para quem não conseguiu vir na parte da manhã, que venha na parte da tarde para conhecer essas novas tecnologias que temos aqui para apresentar. Nós falamos também com o Antônio José, que é um dos diretores da AproSoja, aqui na nossa região norte do estado de Goiás, mandando um abraço para ele, está curtindo a gente lá, o Clodoaldo Calegari, que é o atual presidente da AproSoja, marcando presença nessa diretoria toda aí, né? O Clodoaldo, essa rapaziada toda marcando presença.
Antônio José, que faz parte da diretoria também, falou aqui com a Hora do Posto. Solta aí, Charlão. Soja na região norte aqui do estado de Goiás, realização hoje do encontro dos produtores rurais aí aqui na cidade de Uruaçu, aí no Brejeiro, da BR-153. Boa tarde, explica para nós como é que tá esse evento aí, essa movimentação aí, meu grande presidente. Boa tarde. Valdir, bom dia, Valdir. Estamos aqui no dia de campo da Brejeiro, promovido pela Brejeiro. A Brejeiro sempre promove esse dia de campo. A visão principal, o objetivo principal aqui da Brejeiro é mostrar a qualidade das variedades que a Brejeiro nos fornece, tá? Então, como a Brejeiro é uma das melhores empresas de sementeira que tem na nossa região, em todos os sentidos que você possa pensar, em termos de germinação, em termos de vigor. E outra coisa, ela vem nos mostrar aqui as novas variedades lançadas, né? E eu estou aqui com o Nilton, que é o responsável por essa parte da semente, né? Então, para nós aqui é de extrema importância, viu, Valdir? Realmente, essa experiência, né? Os dias de campo são promovidos nas regiões, justamente para isso, para mostrar as novas variedades que estão sendo lançadas, né? E a Brejeiro tem esse cuidado de fazer esse trabalho aqui para mostrar para nós, e visando para que a gente tenha uma semente de melhor qualidade. Então, eu estou com o Nilton aqui, ele vai complementar aqui as informações. Bom dia. Esse dia de campo a gente promove todo ano para difundir as novas tecnologias e principalmente as novas variedades que as empresas produzem para atender a necessidade do produtor no campo. São variedades mais produtivas a cada ano que passa, né? E adaptadas à região. Então, e a gente produz essas sementes para atender essa demanda do produtor rural aqui da região de Uruaçu, Niquelândia e o resto do Brasil também, que a gente faz sementes também em Minas, São Paulo e Goiás. Então a gente atende uma região muito grande do Brasil. Pois é, Valdir, como o Nilton colocou aqui, realmente é o responsável por essa parte, é de extrema importância, viu, Valdir? Realmente, em termos de também, não só da variedade, mas dos novos produtos também que são lançados, né? Então, aquele que desenvolve melhor a nossa região, entendeu? Esse experimento aqui, ele traz toda a informação para nós, quantidade de semente que por metro, por hectares, entendeu? Então, isso tem uma importância muito grande lá no final, na produção, sabe? Porque quando eu erro a quantidade de planta por hectare, aí pode determinar o meu lucro e o meu prejuízo. Então, realmente é de extrema importância, viu? Resumindo, para a sua última participação, dia de campo, né? Dia de campo, geralmente, o presidente, acontece periodicamente em toda a região e em todos os 4 cantos do estado de Goiás. Já aconteceu na cidade de Uruaçu. Como é que esse dia de campo, a movimentação e a participação corresponde à expectativa aí dos organizadores desse dia de campo da cidade de Uruaçu, meu chefe? Bom dia, como a gente falou aí já no início, né? O principal objetivo é mostrar as novas variedades, né? As novas tecnologias, né? E isso aí é de extrema importância para nós, né? E aqui o evento aqui, ele é muito frequentado por nós produtores, né? Devido a essa importância, né? Devido à importância, né? A gente está aqui hoje, tem a Stara, está aqui, tem a Multipeça lá de Panagatu, está aqui também com a gente, sabe? Então, e tem vários expositores de produtos, né? De defensivos, de várias marcas, são de defensivos também, onde eles vão nos mostrar, né, os novos produtos. Nós temos que várias empresas, os grandes players de produtos, né, e defensivos agrícolas estão aqui, certo? Aqui tem Singenta, aqui tem Monsanto, né? Então todas as grandes, não fica só na parte da semente, né? Tem dos produtos, tá? O Nilton vai complementar aqui também essa informação aqui, que realmente é de extrema importância, né? Os principais produtores estão aqui hoje, tá? É claro que devido ao período que nós estamos aqui, tem gente que já está começando a colher, nós estamos dando os combates nas lavouras, então não vem todo mundo no mesmo horário, né? E fica o dia todo aqui, o dia todo vai ficar o dia todo. Inclusive, nós vamos degustar um belo do almoço daqui a pouco, tá? O Nilton vai complementar aqui essas informações, Rodrigo. Então, a gente mudou o formato do evento esse ano. A gente fez no estilo feira, onde a gente vai estar aqui durante o dia todo, e quem não conseguir vir hoje também,
variedades vão estar com as placas de identificação de cada uma delas, para o produtor que tiver interesse até a semana que vem poder conhecer essas variedades. E daqui a pouco a gente vai servir o almoço, que é um costelão no chão, e para o produtor que está aqui conosco. E você é convidado, se você não veio ainda, que venha na parte da tarde e ainda dá conta de pegar o almoço conosco aqui. Muito obrigado. Obrigado. Valdir, olha, é o seguinte, é uma oportunidade de você degustar aqui uma bela da costela, tá? Você realmente, você vai gostar muito, tá? Pode vir aqui que a gente tá te aguardando aqui. Outra coisa só para complementar, Valdir, a importância que é desse evento aqui para nós. Por exemplo,